Agora eu vou mostrar dois exemplos. Eu quero somar, eu quero fazer a soma de intervalos, ou seja, eu quero pegar um intervalo em algum lugar, somar com o intervalo de outro lugar. Quando eu falo intervalo, põe na cabeça que eu estou usando os dois pontos, de até. E o que esse exemplo aqui está pedindo para mim? Esse exercício. Soma de intervalos. Isso inclui essas três aeronaves aqui, ó. A Airbus A320, A380 e A330. De 2019 e 2022. Não é até 2022. E eu quero somar isso daqui mais isso daqui. Como eu faço essa soma? Eu poderia fazer um igual célula por célula. C6 mais C7 mais C8 mais F6 mais F7 mais F8. Vamos fazer de um jeito mais inteligente. Eu vou usar a função soma também. Igual soma, abre parênteses. Repare que são dois intervalos em lugares diferentes. Um na coluna C e outro na coluna F. E eu vou primeiro selecionar o intervalo, que é o parâmetro 1 aqui. O primeiro parâmetro que eu vou colocar para a função soma, retornar a soma para mim. Que é o... Aqui, ó. Esse intervalo. Eu não quero somar só os Airbus. Então, de C6 até C8. São 3 Airbus, olha lá. Soma para mim o que tiver de C6 até C8. Mas olha só. Se eu der o Enter agora, fechar o parênteses e der o Enter, ele vai mostrar para mim só a soma dessas 3 aeronaves compradas em 2019. Mas o exercício aqui pediu de 2019 e 2022. E não até 2022. E. Então eu tenho que somar esse intervalo mais esse intervalo. O primeiro intervalo já está escrito aí. Soma para mim o que tiver de C6 até C8. E eu vou colocar um ponto e vírgula para informar para a fórmula, para a função soma. Eu vou informar agora para a função soma o segundo parâmetro. Qual o segundo parâmetro? O outro intervalo que eu quero somar, que é o quê? De F6 até F8. Olha que legal que ficou. Excel, soma para mim o conteúdo de C6 até C8 e depois o de F6 até F8. Fecha parênteses. Enter. 70 aeronaves. Vamos provar? Vamos fazer o teste de mesa aqui. Se eu selecionar essas três aqui, quanto eu tenho, olhando lá embaixo? 51. Se eu selecionar essas três aqui, eu tenho 19. 51 mais 19, 70. Mas não tem um jeito de aparecer já esse 70? Tem, eu vou ensinar esse macete agora. Selecione o primeiro intervalo. Selecionou, apareceu 51. Deixa a tecla Ctrl apertada. E seleciona o segundo intervalo. Essas 3 unidades. Olha só, repare que ele selecionou todas aqui e mostrou a soma para mim 70 exatamente quando deu lá em cima. Tá bom? Então é um jeito de somar também entre intervalos. Eu posso somar esse intervalo, mais esse daqui, tudo separando com ponto e vírgula dentro da função soma. E olha só que estranho, mas é legal. Eu posso usar a função soma com vários operadores diferentes. Eu vou até fazer direto aqui, ó. Igual soma, abre parênteses. Eu vou somar esse valor aqui, mais esse valor aqui. Eu estou pegando valores aleatórios. Menos esse daqui, mais esse daqui, vezes esses aqui embaixo, dividido por esse aqui, que é o número 4. E vou fechar o parênteses. Ele calculou para mim, deu 1,75. Sempre respeitando aquela sequência que eu já expliquei na outra aula da prioridade para multiplicação e divisão. O que ele fez aqui? Somou C4 mais E7 menos C8 mais, aí agora ele fez a multiplicação primeiro, depois a divisão e deu 1,75. Isso dentro da função soma. Então a função soma eu posso colocar outros operadores dentro dela. Mas também eu posso nem usar a função soma, igual a gente fez na outra aula. Eu vou apertar 2 vezes aqui e vou apagar a função soma. Vou apagar e vou deixar só os valores. Ó. Vou apagar o último parêntese também. Enter. Deu a mesma coisa, 1,75. Você aprendeu a primeira função do Excel, que é a função soma. Lembrando que uma função sempre pede algumas informações para ela poder dar um retorno para mim. E as informações são chamadas de parâmetros. Tá bom? Que no caso da função soma, os parâmetros são os números ou as células que eu quero que ela retorne a soma para mim.